Olá, já o que? Ainda bom dia. Mas um bom dia, seja de manhã, tarde, de noite, né? Para todo mundo. Hoje aqui a gente está. Quando entrar setembro e a boa nova. A gente está precisando de boas novas, né? Mas, enfim, vamos aqui, né? Entrando em setembro. E hoje, o que é que estaria aí, né? Trazendo para todos nós, né, com a informação desse dia, né, que é o primeiro, né, de mais 30 dias aí que teremos, né, em geral um mês que já aconteceu tantas coisas, né, não tão boas. Para mim é maravilhoso que meu primeiro filho nasceu em setembro, então para mim setembro sempre é abertura, é primavera, é lindo. Mas mundialmente falando, a gente também tem aí situações não tão assim bacaninhas, né? Mas enfim, é, eu como vocês sabem, eu gosto de sempre pegar a a palavra, né, do mês, né, transformar em número aí para ver o que que traz, né, como informação. Lembrando que a tabela que eu uso não é a pitagórica, então ela é diferente, tá? Então a transformação letra número em geral é diferente, né? Mas setembro então dá 32, que vai dar 5. O 5 fala do quê? Mudanças, fala de novas experiências, né? É, é se experienciar, fala de liberdade, é aquele que quer abrir as asas e voar, né? Porque o 4 anterior é aquele que fica preso dentro do quadrado, limitado, tem medo de dar um passo além dos limites e pisar em areia movediça, então ele sempre fica receoso de ir. O 5 é aquele que vai. Ele quer ir para o mundo, ele quer abrir as portas, né? Então, é uma energia que está aí fazendo esse movimento de ir para poder ter novas experiências, para poder fazer as mudanças necessárias, para se conhecer. A melhor maneira da gente se conhecer é se experienciando, né? O 5 vindo do 32, o que que ele fala? O 3 é o número da comunicação, é do verbo, né? É da conexão, né? Você tem que estar conectado para receber os insights e comunicar as tuas ideias, né? Então é a autoexpressão, você falar, né? E trazer essas ideias para o mundo para que elas possam ser manifestadas, né? E o 2 está ali do ladinho, né? Que fala o quê? O 2 pede o quê? Parceria, maleabilidade, né? Não adianta mudança no soco, no solavanco, você tem que ser maleável, você tem que ter sabedoria, escutar a intuição, né? Fazer bastante uso da energia do feminino, que é essa, que é conectada a esse campo mais sutil, né? Então, ele tem sabedoria, então a gente precisa escutar, né? Não é só falar abobrinha, principalmente não falar abobrinha. De preferência, a gente já tá com, tem muita abobrinha. Nada contra as abobrinhas, que eu adoro até as abobrinhas. Mas eu vou te contar, viu? Então a gente precisa de quê? De sabedoria. Sabedoria. Usar de intuição. As vogais de setembro somam 17, que dá o quê? 8. Né? A gente está saindo aí de agosto, né?
Terminamos ontem o mês, 17, que deu 8, foi um dos portais, né, do mês passado, né, que 17 é 8 do mês 8, do ano 8, né, então foi um portal triplo aí, onde te pede esperança, mas não adianta uma fé passiva, ficar esperando passivamente. A fé é ativa, você precisa fazer o movimento, você precisa caminhar, né? Para que isso aconteça, você tem que estar presente, porque o 8 pede isso, na tua presença, né? E, ao mesmo tempo, permitindo que o fluxo aconteça. Então, dentro da palavra setembro, que é esse mês, né, que rege esse mês aí, ele vai estar te pedindo isso. Para transcender, você precisa estar na presença, você precisa de justiça, você precisa de poder. Mas não é poder sobre, é poder interno, o seu próprio poder. Para que a justiça interna, não só humana, a divina, possa acontecer. Lembra? É um fluxo, né? E o fluxo, se eu travo, nada acontece, né? Então eu preciso dar o passo, eu preciso usar as minhas ferramentas, né? Meu potencial e ao mesmo tempo acreditar em mim, fazer o mergulho interno, me colocar como essa plataforma onde o amor, a alma e tudo mais se desenvolve, para que eu esteja no comando e eu determine a rota e não ser conduzida pelos cavalos, né? E as consoantes dão 15, que dá 6, que pede o quê? Que eu faça boas escolhas, que eu tenha responsabilidade, que eu me coloque dentro da frequência da beleza, do amor, que eu tenha valores, que eu tenha ética, e não ficar preso em paixões, porque aí pode ir para um lado obsessivo, né, tirano. Então, setembro aí, então já está trazendo aí algumas informações, né, do nosso desenrolar desse mês aí. Hoje, né, dia 1/9/2024, o 1, né, o primeiro dia do mês aí, o 1 fala o quê? O 1, eu gosto sempre de lembrar que o 1 é uma semente. Uma semente, ela tem todo o potencial para o quê? Se desenvolver, crescer, dar frutos. Mas se eu pegar essa semente, colocar ela dentro de um vidro e fechar, sem nada lá dentro, ela vai continuar eternamente como o quê? Uma semente, com todo o potencial para, mas não vai fazer nada. Então, um pede o quê? Ação. Você precisa dar o passo. Você precisa ver as tuas ferramentas, as tuas potencialidades e fazer uso delas, para você poder, então, caminhar, né? Então, não precisa de quê? De você ser independente, abrir teu próprio caminho, usar todo o teu potencial ali para você ir, né? Então, sempre o mês abre um, né? Quer dizer, nós vamos fazer uma caminhada aí até chegar dia 30 de setembro. Mas eu preciso andar e não ficar presa, né? O mês é 9. O 9 é o último número, se a gente for contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ele retorna ao 1, porque 10 é 1 mais 0 é 1. Então, ele retorna o quê? A unidade, né? Então, 9 é aquele que fez uma caminhada já,
ele tem bagagem, porque ele se experienciou em cada uma dessas etapas aqui, né? Então, ele olha para o caminho que ele já fez, né? Ele tem aquilo ali dentro dele, mas ele precisa soltar para que ele continue a jornada e faça a roda girar, entende? Ele ir para esse 10 e fazer a roda girar, ele precisa soltar. Se ele ficar apegado, ele não vai, ele não caminha. Então, o 9 fala de fim de etapa. Mas o 9, eu gosto sempre de lembrar que dentro da matemática, todo número somado ao 9 cresce. Como que cresce? Ele continua sendo ele com outras experiências. Eu falo que é o número do verdadeiro mestre, né? Eu gosto sempre dessa analogia. O verdadeiro mestre, ele coloca um espelho com lente de aumento na frente dele. Quando o discípulo olha para o mestre, ele vai se ver aumentado, quer dizer, em expansão, em crescimento, né? Eu gosto sempre de lembrar disso. O 6 somado ao 9 dá 15. Se eu somar 1 e 5, é 6. O 6 não deixou de ser quem ele é, só que através do conhecimento e da bagagem do 9, ele vai se experienciar com outras informações, com 1 e com 5. O 15 somado ao 9 vai dar 24. O 6 continua como pano de fundo, sendo 6, 2 e 4 é 6, mas esse 6 agora vai se experienciar com outras frequências. Então, o 9 tem essa capacidade, né, de fazer esse crescimento no outro e em si mesmo, quando ele próprio se trabalha, né? 9 e 9 é 18, 1 e 8 é 9, quer dizer, o 9 sempre volta para ele mesmo, e ele faz com que o outro se volte para si mesmo, né? Então, essa é a informação desse mês. A gente tem que saber que é final de etapa, que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que permitir que todo esse conhecimento levar na bagagem somente o que é necessário, só o essencial, para não ficar carregando peso desnecessário. E aquilo que, né, a gente se ficar entupido de coisa, a gente não chega a lugar nenhum, não é mesmo? O peso vai ficando insustentável, né? Então a gente tem que abrir mão, fazer aquela faxinada assim geral para poder ficar com aquilo que é essencial. O interessante é que a soma, né, de mês a ano aí vai dar 18, que dá 9, né? Então, hoje, a tarefa de hoje é o 18 dentro do tarô é a lua, que é um princípio feminino, né? E mas que fala também daquilo que está oculto, né? Aquilo que está guardado. Então, como resultado 9, o que eu ainda não olhei ou não estou olhando, né? Para eu poder realmente levar a luzinha do eremita, né? A lanterninha do eremita, iluminar aquilo, né? E abrir mão daquilo que não serve para que eu consiga continuar a minha jornada, né? A próxima carta no tarot seria o 19, que é o Sol, né? Em direção ao Sol, à luz, né? Então, o que é que a gente precisa rever? Olhar, lembra o eremita, ele olha para trás, ele olha para a caminhada que ele já fez. Mas a gente também tem que olhar para dentro, né? Para poder aí
rever e abrir mão, desapegar, né? Lembrando aí que o 9, como ele é um número que faz o outro crescer, ele expande, né? A gente tem que prestar atenção, porque a expansão pode ser para o bem, como pode ser para o lado que a gente não quer, né? Se eu estou dentro de uma frequência distorcida, eu vou fazer crescer essa distorção. Quer dizer, eu vou estar sempre vibrando na onda negativa do potencial numérico, né? Então, nós temos que também prestar atenção a isso aí, né? O 18, além de ser a carta aí da Lua, desse oculto, né? Ele tem 1 e o 8, né? Esse 9 precisa olhar para essas duas frequências, que é o 1, aquele que tem as ferramentas e o potencial para, quer dizer, ele precisa fazer o movimento, mas também ele precisa estar na presença dele, olhar para a justiça interna, para que ele realmente consiga transcender, né, e ser essa força e o magnetismo que o 8 tem e carrega, né? É, o ponto de apoio aqui para ajudar, né, nessa tarefa aí é 24 que dá 6, quer dizer, eu preciso de harmonia, eu preciso de paz, eu preciso de amor, eu preciso trabalhar e fazer as minhas escolhas com responsabilidade, com ética, com valores. Então, o 6 é família, é lar. Então, não é, por exemplo, se dentro da minha casa eu determino a escolha e todo mundo só pode atuar e viver dentro daquela casa de acordo com as minhas regras, tá errado. Aí eu tô sendo um tirano, né? Isso a gente está vendo no mundo aí, né? Quando uma pessoa só determina o que é o certo e é só ela que fala que é o certo, e se você não agir de acordo com aquilo, você está errado. Você pode sofrer sanções dentro da sua própria casa, né? Porque você não concorda com aquilo, ou não é a tua energia, né? Então, fazer escolhas e ser responsável, principalmente pede ética e valores. Eu preciso disso para eu poder fazer esse movimento, né? E quanto mais dentro dessa frequência responsável, amorosa, acolhedora, pacífica, mais fácil é de eu atuar com o meu 9, com o 18 que dá 9. Mais fácil é de eu soltar, mais fácil é de eu confiar para poder seguir meu caminho, né? Então, é interessante, né? Nós vamos passar esse mês aí e a gente precisa realmente saber o que queremos carregar, em vez de ficar carregando pedra, né? Não, né? E aí eu peguei aqui, deixa eu ver meu óculos, um pouquinho. Eu peguei aqui meu caderninho de escritas que eu tenho que reescrever, que meu computador, um tempo atrás, deu pepino, e eu perdi tudo que estava digitado. Enfim, essa mensagem é de setembro de 2006, quer dizer, 18 anos, né? É o 18 aí, 18 anos atrás, né? Então eu vou ler aqui porque eu achei ela interessante, apesar de estar lá atrás, né? A informação é interessante. Coloque-se como uma taça vazia à espera de ser preenchida. Isso significa entrar em um estado meditativo ou de relaxamento e esvaziar a mente para que você possa receber a luz, o maná
ou as informações necessárias para o seu desenvolvimento. É assim que grandes ideias surgem. Já reparou que quando você quer uma resposta de algo e fica pensando 24 horas naquilo, você não consegue nada? Mas, ao relaxar, dormir ou se desligar daquele assunto, a resposta vem como num passe de mágica, óbvia, como se fosse impossível não ter tido aquela ideia antes. Isso acontece porque você se esvaziou do assunto e deu oportunidade para que a resposta entrasse. Bem simples, não? Levando a vida de forma desordenada, sem uma condução consciente, você receberá ou cristalizará coisas, mas nem sempre é aquilo que você deseja ou espera. Quando se toma consciência de quem é e começa deliberadamente a se ajudar, a cooperar com o seu eu, você se torna um eu totalmente conectado com o seu eu divino. E seus pensamentos se tornam sua realidade, a realidade desejada. Não há mágica nem mistério nisso. É algo muito simples. Uma gaveta cheia de roupas não dá espaço para novas roupas, não cabe. Mas se você a esvazia, você cria espaço para o novo. Você diz para o universo que há espaço. Isso significa viver no agora. É você dar o comando consciente e se colocar como uma taça vazia à espera de receber o líquido vivente, a luz. Para que isto aconteça, você deve ter intimidade com você mesmo. Saber quem você é, o que quer, quais são suas metas, seus objetivos e dar a voz de comando. Assumir que sua vida é um barco e que você é o seu comandante. E como comandante, você deve conhecer as melhores rotas para se chegar com segurança ao seu destino. É interessante observar que dentro da cultura judaica, do estudo da Kabbalah, as palavras têm poder e se usa fazer a permutação das letras, criando assim novas palavras de poder ou de influência. Assim sendo, se você pegar a palavra rota e permutá-la, verá algo bem interessante. Rota, um traçado, um caminho para se chegar a algum lugar. Torá, ou eu pus Torá só com acento no final, no A, e Torá com H no final, como é escrita. Livro sagrado, escrituras, que te conduz ao caminho espiritual. E a palavra Torá, com H, né, gera a palavra horta, o que significa que o cultivo de uma horta, né, você cultivar algo, te leva aos mistérios da criação. É a interação do todo nesse processo de crescimento. Tarô, conjunto de símbolos, arquétipos, usados para o autoconhecimento e condução ao caminho ou ao encontro do seu eu. Na árvore da vida existem 22 caminhos que te conduzem à ascensão e você é quem o percorre. Ator é o personagem principal desta história, você. Então vemos que dentro da palavra rota existem todas estas outras interpretações, todas essas outras energias atuando como pano de fundo. Por isso é que devemos estar conscientes das nossas escolhas e dos caminhos a percorrer, pois o oculto, o que está por trás, o invisível,
estará atuando junto. Tome consciência e se abra para o universo. Tenho certeza que esse diálogo será maravilhoso. Sou uma com você na paz. Então, é interessante, né? 18 anos lá atrás, essa mensagem, mas casa como uma luva para hoje. Ai, ai. Então, gente, é isso. Um beijo enorme e vamos aí, né, com o ser inteiro entrando nesse mês, né, conscientes da nossa própria caminhada, da nossa própria jornada. Um beijo maravilhoso aí, um dia, um resto de domingo, né, abençoado aí para todos nós. Até a próxima. Beijo.